Olá, bem-vindos à 8ª parte do livro Coração de Tinta. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse toda semana. 45. Algumas mentiras para Basta. Cuidado! Ela gritou. Eu cuspo no chão e o amaldiçoo. Que ele caia em grande desgraça. Se você vir Laird, então conte-lhe simplesmente que essa foi a 1019ª vez que Janet Clouston lançou uma praga contra ele e sua casa, seu palheiro e seu estábulo, seus criados e hóspedes, cavalheiros, senhoras, senhoritas e crianças, que todos caiam em terrível desgraça. Robert L. Stevenson. Sequestrado. Fenoglio só precisou de algumas frases para convencer o vigia de que precisava falar imediatamente com Basta. O velho homem era um mentiroso de muito talento. Tramava histórias a partir do nada, mais rápido do que uma aranha em sua teia. — O que você quer, velho? Perguntou Basta quando estava na porta. Ele trouxera o soldadinho de chumbo. — Aqui está. Tome, bruxinha. Por mim, ele teria ido para o fogo, mas ninguém mais me dá ouvidos. Dizendo isso para Meg, ele pôs o soldado na mão dela. O soldadinho de chumbo estremeceu ao ouvir a palavra fogo. Seu bigodinho arrepiou-se e os seus olhos pareciam tão desesperados que partiram o coração de Meg. Quando o envolveu em sua mão para protegê-lo, ela pensou ter sentido o coraçãozinho bater e se lembrou do final da história. Então o soldadinho derreteu, transformando-se num montinho de chumbo. No dia seguinte, quando foi limpar as cinzas, a criada o encontrou. O monte de chumbo tinha a forma de um coraçãozinho. Sei. Ninguém mais lhe dá ouvidos. Eu também reparei. Fenoglio olhou com compaixão para Basta como um pai para um filho, o que ele não deixava de ser, em certo sentido. É justamente por esse motivo que eu queria falar com você. Ele abaixou a voz em um tom de cumplicidade. Quero lhe propor um negócio. Um negócio? Basta olhou para ele com uma mistura de medo e arrogância. Sim, um negócio, repetiu Fenoglio baixinho. Estou muito entediado. Eu sou um escrivinhador, como você me chamou com toda a razão. Preciso de papel para viver, assim como os outros precisam de pão e vinho e sei lá mais o quê. Traga-me papel para escrever, Basta, e eu o ajudarei a recuperar as suas chaves. Você sabe, as chaves que a gralha tirou de você. Basta pegou sua navalha. Quando ele a destravou, o soldadinho de chumbo começou a tremer tanto que a baioneta escorregou de suas minúsculas mãozinhas. — Ah, é? E como? Perguntou Basta enquanto limpava as unhas com a ponta da navalha. Fenoglio curvou-se para falar com ele. Escreverei uma pequena maldição para você, uma praga que obrigará a Mortola a ficar semanas de cama e lhe dará tempo para mostrar a Capricórnio que você é o verdadeiro mestre das chaves. É claro que esse tipo de encantamento não tem efeito imediato. Leva um certo tempo, mas acredite, quando começa a surtir efeito... Fenoglio ergueu as sobrancelhas num gesto expressivo, mas Basta torceu o nariz com desprezo. Já tentei com aranhas, com sal, com salsinha, nada é capaz de derrubar a velha. Salsinha e aranhas? Fenoglio riu baixinho. Você é ingênuo, Basta. Não estou falando de simpatias infantis, estou falando de letras escritas. Nada é mais poderoso do que as letras, no bem e no mal, pode acreditar. Fenoglio abaixou a voz e continuou num sussurro. Eu também o criei com palavras, Basta. Você e Capricórnio. Basta deu um passo para trás. Medo e ódio são irmãos, e Meg viu os dois no rosto de Basta. E ela viu mais uma coisa. Ele acreditava no velho escritor, acreditava em cada palavra. Você é um feiticeiro, ele exclamou. Você e a garota, os dois deveriam ser queimados como aqueles malditos livros e o pai dela também. Rapidamente ele cuspiu aos pés do velho 3 vezes. Oh, cuspir! De que serve isso? É contra mal-olhado? Zombou Fenoglio. Essa história de queimar na fogueira não é nenhuma ideia nova, Basta. Mas você também nunca foi muito chegado a ideias novas. Bem, vamos fazer o negócio ou não? Basta ficou olhando para o soldadinho de chumbo até que Meg o escondeu em suas costas. Está bem, ele rosnou. Mas vou examinar diariamente o que você escreve, entendeu? E como você pretende fazer isso? Pensou Meg. Se não sabe ler. Basta olhou para ela como se tivesse ouvido seus pensamentos. Conheço uma das criadas, ele disse. Ela vai ler para mim, portanto, não tente nenhum truque, entendeu? É claro, Fenoglio assentiu energicamente com a cabeça. Ah, um lápis não seria mal. Preto, se for possível. Basta trouxe o lápis e toda uma pilha de papel sulfite.
Fenoglio sentou-se à mesa com uma pose importante, pôs a primeira folha na sua frente, dobrou-a e então rasgou em 9 partes iguais. Em cada uma delas, ele escreveu 5 letras, floreadas, quase ilegíveis e sempre as mesmas. Então ele dobrou os papeizinhos com cuidado, cuspiu uma vez em cada um e os entregou para Basta, dizendo que ele precisava escondê-los da seguinte maneira: 3 onde ela dorme, 3 onde ela come e 3 onde ela trabalha. Somente assim, depois de 3 dias e 3 noites, ocorrerá o efeito desejado. Contudo, se a pessoa amaldiçoada encontrar um dos papeizinhos, o encantamento passará a agir imediatamente contra você. Mas o que isso significa? Basta olhou para os papeizinhos de Fenoglio como se eles fossem lhe transmitir a peste instantaneamente. Bem, esconda-os de maneira que ela não encontre, retrucou Fenoglio, e o empurrou para a porta. Se não funcionar, meu velho, resmungou Basta antes de fechar a porta atrás de si, vou enfeitar o seu rosto da mesma maneira que fiz com o dedo podre. Então ele se foi, e Fenoglio encostou-se na porta fechada com um sorriso de satisfação. Mas não vai funcionar, sussurrou Meg. E daí? 3 dias são um longo tempo, respondeu Fenoglio enquanto se sentava à mesa novamente. E espero que não precisemos deles. Afinal de contas, temos que impedir uma execução amanhã à noite, não é? O resto do dia ele passou ora olhando para o ar, ora escrevendo como um possesso. Encheu folhas e mais folhas com sua letra graúda que corria impaciente sobre o papel. Meg não o perturbou. Sentou-se à janela com o soldadinho de chumbo, ficou olhando para as colinas e se perguntando onde aquela selva de folhas e de galhos Mo estaria escondido. O soldadinho de chumbo ficou sentado ao seu lado com as pernas esticadas para a frente, observando com olhos assustados o mundo que lhe era totalmente estranho. Talvez ele pensasse na bailarina de papel por quem estava tão apaixonado. Talvez não pensasse simplesmente nada. Ele não disse uma única palavra. 46. Acordada na noite escura. Os criados também traziam flores, todos os dias, ao meio-dia, braçadas de flores do carvalho e da giesta e da almária, as mais belas e delicadas que podiam ser colhidas na floresta e no campo. Evangeline Walton, Os 4 ramos de Mabinoge. Lá fora já escurecera, mas Fenoglio continuava escrevendo. Embaixo da mesa amontoavam-se as folhas que ele havia amassado ou rasgado. Eram muito mais numerosas do que as que ele punha de lado, cuidadosamente, como se as letras pudessem escorregar do papel. Quando uma das criadas, uma menina magra e franzina, trouxe o jantar, Fenoglio escondeu as folhas selecionadas debaixo do seu cobertor. Basta não voltou naquela noite. Devia estar muito ocupado em esconder os papeizinhos mágicos. Meg só foi dormir quando lá fora estava tão escuro que as colinas se fundiam com o céu. Ela deixou a janela aberta. Boa noite, ela sussurrou para a escuridão, como se Mo pudesse ouvi-la. Então pegou o soldadinho de chumbo, foi para a cama e o pôs sentado ao lado do seu travesseiro. Acredite, você teve mais sorte do que Sininho, ela disse. Basta ficou com ela porque acredita que as fadas trazem sorte. E sabe de uma coisa? Se conseguirmos sair daqui, prometo que farei uma bailarina de papel para você, igualzinha da sua história. Ele continuou calado, olhando para ela com seus olhos tristes, e então assentiu com um aceno discreto de cabeça, quase imperceptível. Será que ele também perdeu a voz? Pensou Meg. Ou sempre foi mudo? De fato, sua boca parecia ainda não ter sido aberta uma única vez. Se o livro estivesse aqui, ela pensou, eu poderia mandá-lo de volta, ou então tentar trazer a dançarina para ele. Mas o livro estava com a gralha. Ela também mandara levar dali todos os outros livros. O soldadinho de chumbo encostou-se na parede e fechou os olhos. Não, a bailarina só iria partir seu coração, pensou Meg antes de adormecer. A última coisa que ela ouviu foi o lápis de Fenoglio correndo no papel, de uma letra para outra, rápido como o tecelão tramando uma imagem múltipla com um fio negro. Nessa noite, Meg não sonhou com monstros, nem mesmo uma aranha se intrometeu em seus sonhos. Ela estava em casa simplesmente. Sabia disso, embora seu quarto se parecesse com o da casa de Elinor. Mo estava lá e sua mãe também. Ela parecia com Elinor, mas Meg sabia que era a mulher que estava pendurada na igreja ao lado de Dedo Empoeirado. Nos sonhos, sabemos de muitas coisas, sobretudo que não podemos confiar nos nossos olhos. Sabemos e pronto. Quando ela ia se sentar ao lado da mãe, no velho sofá que ficava entre as estantes de Mo, de repente alguém sussurrou seu nome. Meg! Várias vezes. Meg! Ela não queria ouvir.
Queria que o sonho não terminasse nunca, mas a voz continuava a chamar impiedosamente. Meg a conhecia. Relutante, ela abriu os olhos. Fenoglio estava ao lado da cama com os dedos pretos de tinta, pretos como a noite que aparecia na janela aberta. — O que foi? Quero dormir. Meg virou-se de costas para ele. Queria voltar para o sonho dela. Talvez ele ainda estivesse ali em algum lugar atrás das suas pálpebras. Talvez ainda tivesse sobrado um pouco de alegria em seus cílios, como ouro em pó. Nos contos de fadas, os sonhos às vezes não deixavam algum vestígio? O soldadinho de chumbo ainda dormia com a cabeça caída para frente. — Mas eu terminei! Fenoglio sussurrou, embora pudesse ouvir perfeitamente o ronco do vigia do outro lado da porta. Na mesa, iluminada pela luz bruxelante da vela, havia uma pilha fina de folhas escritas. Meg sentou-se bocejando. — Temos que tentar fazer uma coisa essa noite, cochichou Fenoglio. Vamos ver se é possível mudar uma história, com a sua voz e as minhas palavras. Vamos tentar mandar o nosso soldadinho de volta. Ele pegou as folhas ansioso e as colocou no colo de Meg. Não é o ideal tentar fazer isso com uma história que não fui eu que escrevi. Mas o que fazer? O que temos a perder? Mandar de volta? Mas eu não quero mandá-lo de volta, disse Meg desapontada. Ele morrerá. O menino o joga na lareira e ele derrete. E a dançarina pega fogo. Da bailarina restara apenas a lantejola queimada preta de carvão. Não, não. Fenoglio bateu impaciente com os dedos nas folhas de papel. Eu escrevi uma nova história para ele, com um final feliz. Essa foi a ideia que seu pai teve, mudar as histórias. Ele só queria trazer sua mãe de volta reescrevendo o Coração de Tinta de forma que o livro a cuspisse de volta. Mas se essa ideia realmente funcionar, Meg, se for possível alterar uma história escrita acrescentando palavras, poderemos mudar tudo nela. Quem sai, quem entra, como ela termina, quem fica feliz e quem fica infeliz. Você entende? É apenas uma tentativa, Meg. Mas se o soldado de chumbo desaparecer daqui, acredite, também poderemos alterar Coração de Tinta. Como isso vai acontecer, eu ainda preciso pensar. Mas agora leia, por favor. Fenoglio tirou a lanterna de sobre o travesseiro e a pôs na mão de Meg. Hesitante, ela iluminou a primeira das páginas cheias de linhas escritas. De repente, seus lábios estavam secos. Termina bem de verdade? Ela umedeceu os lábios com a língua e olhou para o soldadinho, que ainda dormia. Pensou ouvir um ronco muito suave. Fenoglio fez que sim, impaciente. Sim, sim, eu escrevi um final feliz bem açucarado. Ele se muda para o palácio com a bailarina e ali os dois vivem felizes e despreocupados até o fim dos seus dias. Sem coração fundido, sem papel queimado, nada além de amor e felicidade. Sua letra é muito difícil de entender. O quê? Eu fiz o maior esforço. Mesmo assim, o velho escritor suspirou. Está bem, disse Meg. Vou tentar. Todas as letras são importantes, ela pensou. Deixe-as soar, retumbar, sussurrar, crepitar, estrondear. Então ela começou a ler. Na terceira frase, o soldadinho de chumbo sentou-se reto como uma tábua. Meg viu por um canto do olho. Por um instante, ela quase perdeu o fio da meada. Tropeçou numa palavra e a leu novamente. Depois disso, ela prosseguiu sem ousar olhar novamente para o soldadinho, até que Fenoglio pôs a mão em seu braço. Ele se foi, ele sussurrou. Meg, ele se foi. Ele tinha razão. A cama estava vazia. Fenoglio apertou o braço dela com tanta força que doeu. Você é mesmo uma pequena maga, ele sussurrou. Mas eu também não me saí mal, não é? Não, realmente não. Ele ficou um tempo admirando seus dedos sujos de tinta. Então começou a bater palmas e a dançar pelo quarto feito um velho urso. Quando Fenoglio finalmente parou ao lado da cama de Meg, estava um pouco sem fôlego. Nós dois vamos preparar uma surpresa desagradável para Capricórnio, ele disse enquanto um sorriso se espalhava por todas as rugas de seu rosto. Vou começar a trabalhar agora mesmo. Oh, sim, ele vai ter o que quer. Você vai lhe trazer sombra, mas o seu velho amigo vai ter se transformado. Eu cuidarei disso. Eu, Fenoglio, o mestre das palavras, o mago da tinta, o feiticeiro de papel. Eu criei Capricórnio e eu o riscarei da história, como se ele nunca tivesse existido. O que devo admitir? Teria sido melhor. Pobre Capricórnio. Com ele acontecerá o mesmo que aconteceu com o mago que fez uma mulher de flores para o seu sobrinho. Você conhece a história, não é? Meg olhava para o lugar onde o soldadinho de chumbo estivera. Sentia falta dele. Não, ela murmurou.
Que mulher de flores? É uma história muito antiga. Vou contar a versão reduzida. A mais longa é mais bonita, mas logo irá amanhecer. Bem, era uma vez um mago de nome Gwydion, que tinha um sobrinho a quem ele amava mais do que tudo no mundo. Mas a mãe do menino lançara uma maldição sobre ele. Por quê? Agora não importa o porquê. Ela o amaldiçoou. Se ele tocasse numa mulher, morreria. Isso cortava o coração do mago. Seu sobrinho predileto ficaria condenado eternamente à solidão? Não. Afinal, de que serviam as suas habilidades mágicas se não para ajudar o sobrinho? Assim, ele se trancou por 3 dias e 3 noites em sua oficina de magia e criou uma mulher de flores. De 9 flores, para ser preciso. Nunca antes existira uma mulher tão bela, e o sobrinho de Gwydion apaixonou-se por ela à primeira vista. Mas Blodeuwedd, era esse o nome dela, trouxe a desgraça ao rapaz. Ela se apaixonou por um outro, e juntos os dois mataram o sobrinho do mago. Blodeuwedd? Meg saboreou o nome como uma fruta exótica. Que triste! O que aconteceu com ela? O mago também a matou por vingança? Não. Gwydion a transformou numa coruja, e desde então todas as corujas piam como uma mulher em prantos. Bonito. Triste e bonito, murmurou Meg. Por que as histórias tristes volta e meia são tão bonitas? Na vida real era diferente. Bom, agora eu conheço a história da mulher de flores, mas o que ela tem a ver com Capricórnio? Bem, Blodeuwedd agiu contra as expectativas daquele que a invocou, e é exatamente isso que eu vou cuidar para que aconteça. A sua voz e as minhas palavras novas e bonitas vão fazer com que Sombra não faça o que Capricórnio espera dele. Fenoglio parecia satisfeito como uma tartaruga que acabou de encontrar uma folha de alface fresca num lugar totalmente inesperado. E o que exatamente ele vai fazer? Fenoglio franziu a testa. A satisfação desaparecera. Ainda estou trabalhando nisso, ele disse, irritado, e bateu com a ponta do dedo na testa. Aqui! E isso leva tempo. Lá fora ouviram-se vozes masculinas. Vinham do outro lado do muro. Meg desceu depressa da cama e correu para a janela aberta. Ela ouviu passos rápidos e tropeços, em fuga, e então tiros. Ela se esticou tanto tentando ver alguma coisa que quase caiu da janela, mas não conseguiu ver nada, naturalmente. O barulho parecia vir da praça da igreja. Ei, ei, cuidado! Sussurrou Fenoglio, segurando-a firme pelos ombros. Tiros novamente. Os homens de Capricórnio gritavam alguma coisa uns para os outros. Suas vozes soavam enfurecidas, nervosas. Por que ela simplesmente não conseguia entender o que eles diziam? Ela olhou para Fenoglio apavorada. Talvez ele tivesse conseguido entender alguma coisa da gritaria, palavras, nomes. Sei o que você está pensando, mas com certeza não era o seu pai. Ele a tranquilizou. Ele não seria louco a ponto de tentar entrar à noite na casa de Capricórnio. Delicadamente, ele a afastou da janela. As vozes silenciaram. A noite ficou quieta novamente, como se nada tivesse acontecido. Com os corações aos pulos, Meg voltou para a cama. Fenoglio ajudou-a a subir. Faça-o matar Capricórnio, ela sussurrou. Faça a Sombra matá-lo. Ela própria se assustou com suas palavras, mas não mudou de ideia. Fenoglio esfregou a testa. Sim, acho que terei que fazer isso, não é? Ele murmurou. Meg pegou o pullover de Mo e o abraçou. Em algum lugar da casa, ela ouviu bater portas e ecoar passos na direção deles. Depois tudo silenciou novamente. Aquele silêncio soava ameaçador. Silêncio mortal, pensou Meg. A expressão não lhe saía mais da cabeça. O que acontecerá se Sombra não obedecer a você também? Ela disse. Como a mulher das flores, o que acontecerá? Nisso, respondeu Fenoglio lentamente, é melhor nem pensar. 47. Sozinha. Ah, por que eu não fiquei simplesmente na minha toca de hobbit? Disse o pobre senhor bolseiro, enquanto sacolejava nas costas de Bombur. J.R.R. Tolkien, O Hobbit. Quando ouviu os tiros no escuro, Elinor levantou-se tão depressa que tropeçou no próprio cobertor. Ela caiu de comprido na relva cheia de tufos espinhentos, que picaram suas mãos quando ela se apoiou para se levantar. Oh, meu Deus, eles foram pegos! Ela balbuciou enquanto cambaleava pela noite à procura do vestido estúpido que o garoto havia roubado para ela. Estava tão escuro que ela mal conseguia ver os próprios pés. Eu sabia!
Ela sussurrava sem parar. Por que eles não me levaram, aqueles malditos cabeças de vento? Eu poderia vigiar e teria prestado atenção. Mas quando finalmente encontrou o vestido e começou a vesti-lo por cima da cabeça, ela parou de repente. Silêncio. Silêncio mortal. Eles foram baleados. Algo sussurrava dentro dela. Por isso o silêncio. Estão mortos. Mortos da Silva. Estão estendidos no chão daquela praça na frente da casa, numa poça de sangue, os dois. Oh, meu Deus! E agora? Ela começou a chorar. Não, Elinor, nada de lágrimas. O que é isso? Vá procurá-los. Vá de uma vez. Ela se pôs a caminho. Aquela era a direção certa? Você não pode ir junto, Elinor, dissera Mortimer. Ele ficara tão diferente no terno que Farid havia roubado para ele, parecia um dos capangas de Capricórnio, mas afinal era esse o objetivo do disfarce. Até mesmo uma espingarda o garoto arranjara. Por que não? Ela respondera. Eu até concordo em pôr esse vestido idiota. Uma mulher chamaria muito mais atenção. Você mesma viu. À noite não há mulheres na rua, apenas os guardas. Pergunte ao garoto. Não quero perguntar. Por que ele não roubou um terno para mim? Eu poderia me disfarçar de homem. Para isso, eles não tinham resposta. Elinor, por favor, precisamos de alguém que fique com as nossas coisas. Com as nossas coisas? Você se refere à mochila imunda de dedo empoeirado? Ela chutara de raiva. Como eles se achavam espertos, mas seu disfarce de nada lhe servira. Quem os reconhecera? Basta? Nariz chato? O perna de pau? Ao amanhecer estaremos de volta, Elinor. Com Meg. Mentiroso. Ela percebera em sua voz que nem ele mesmo acreditava no que dizia. Elinor tropeçou na raiz de uma árvore, agarrou-se em algo espinhento e ajoelhou-se aos prantos. Assassinos! Assassinos e incendiários! Por que ela tinha que se meter com aquela gente? Ela deveria ter percebido naquele dia em que Mortimer aparecera tão repentinamente diante de sua porta e lhe pedira que escondesse o livro. Por que ela simplesmente não se recusara? Ela não tinha percebido na hora que o devorador de fósforos tinha encrenca escrito na testa com tinta vermelha? Mas o livro, sim, o livro. É claro que ela não pudera resistir. A Marta fedorenta eles levaram, ela pensou enquanto se reerguia. Mas a mim não. E agora eles estão mortos. Vamos chamar a polícia. Quantas vezes não dissera isso? Mas a resposta de Mortimer era sempre a mesma. Não, Elinor. Capricórnio daria sumiço em Meg assim que o primeiro policial pisasse na aldeia. E a navalha de Basta é mais rápida do que toda a polícia do mundo pode crer. Aquela pequena ruga formara-se em sua testa. Ela o conhecia bem o bastante para saber o que ela significava. O que ela ia fazer agora que estava tão sozinha? Não se faça de boba, Elinor. Ela ralhou consigo mesma. Você sempre esteve sozinha. Já se esqueceu? Use a cabeça. Você precisa ajudar a menina, não importa o que tenha acontecido com o pai dela. Você precisa tirá-la dessa maldita aldeia. Não há mais ninguém que possa fazer isso além de você. Ou você quer que ela se transforme numa dessas criadas acanhadas que não se atrevem a erguer a cabeça e estão ali apenas para limpar e cozinhar para os gentis cavalheiros. Talvez ela obtenha permissão para de vez em quando ler algo para Capricórnio, quando ele tiver vontade. E então, quando ela ficar mais velha, ela é uma belezinha. Elinor sentiu um enjoo no estômago. Preciso de uma daquelas espingardas, ela sussurrou. Ou uma faca, uma grande faca afiada. Com ela, eu entro escondida na casa de Capricórnio. Quem é que vai me reconhecer nesse vestido indescritível? Mortimer sempre achara que ela só sabia se virar num mundo que estivesse entre duas capas de papelão, mas agora ela ia mostrar para ele. Mas como? Algo sussurrou dentro dela. Ele se foi, Elinor. Assim como os seus livros. Ela começou a chorar tão alto que ela mesma se assustou e tapou a boca com a mão. Um galho se quebrou sobre os seus pés e atrás de uma das janelas da aldeia de Capricórnio a luz se apagou. Ela tinha razão. O mundo era terrível, cruel, impiedoso, negro como um sonho mau. Não havia lugar para viver. Os livros eram o único lugar onde havia compaixão, consolo, alegria e amor. Os livros amavam a todos que os abriam, ofereciam proteção e amizade sem exigir nada em troca. E nunca iam embora, nunca, mesmo quando não eram bem tratados. Amor, verdade, beleza, sabedoria e consolo perante a morte. Quem dissera isso? Algum outro bibliomaníaco como ela.
cujo nome não conseguia se lembrar, só das palavras. As palavras são imortais, a não ser que venha alguém e ponha fogo nelas, e mesmo assim, ela continuou a se arrastar. A luz vinda da aldeia de Capricórnio se derramava na noite como uma água leitosa. No estacionamento, entre os automóveis, 3 dos assassinos estavam cochichando. Podem falar, sussurrou Elinor. Podem se gabar com seus dedos cheios de sangue e do seu coração de pedra. Vocês ainda vão se arrepender de tê-los matado. O que era melhor? Ir para lá agora mesmo ou esperar que amanhecesse? Ambas as opções eram insanas. Ela não passaria por 2 esquinas. Um dos 3 homens olhou para os lados e por um momento Elinor pensou que ele poderia vê-la. Ela se precipitou de volta, escorregou e se agarrou num galho exatamente na hora em que seus pés iam perder o apoio outra vez. Então, ouviu um farfalhar atrás de si e antes que pudesse se virar para ver o que era, uma mão tapou sua boca. Ela quis gritar, mas não saiu som algum, de tão firme que os dedos pressionavam seus lábios. Então você está aqui. Sabe há quanto tempo estou atrás de você? Não podia ser. Ela tinha certeza de que nunca voltaria a ouvir aquela voz. Desculpe, mas eu sabia que você iria gritar. Venha! Mortimer tirou a mão de sua boca e fez um sinal para que ela o seguisse. Ela não sabia o que preferiria fazer, abraçá-lo ou bater nele com força até doer. Somente quando quase não se viam mais casas na aldeia de Capricórnio atrás das árvores, ele parou. Por que você não ficou no acampamento? Sair assim feito doida pela escuridão. Você sabe o quanto isso é perigoso? Aquilo era demais. Elinor ainda estava sem fôlego de tão depressa que ele andara. Perigoso? Era difícil falar baixo estando tão furiosa. Você está falando de perigo. Eu ouvi os tiros e a gritaria. Pensei que vocês estavam mortos. Pensei que vocês tinham sido fuzilados. Ela passou a mão no rosto. Ah, que nada. Eles não têm pontaria, ele disse. Felizmente. Ela ficou com vontade de sacudi-lo por ter dito aquilo com tanta calma. Ah, é? E cadê o garoto? Ele também está bem. Só teve um arranhão na testa. Quando eles atiraram, a Marta fugiu e ele foi atrás dela. O tiro o atingiu de raspão. Eu o deixei lá em cima no acampamento. A Marta? Essa é a única preocupação de vocês? A Marta dentuça e fedorenta? Essa noite me custou 10 anos da minha vida. Elinor voltou a falar alto, mas rapidamente baixou a voz. E eu com esse vestido medonho. Vi vocês 2 na minha frente, com sangue, feridas e tudo. Isso, olhe para mim com essa cara de santo. É um milagre que eu não esteja morta. Eu não podia ter dado ouvido a você. Devíamos ter procurado a polícia. Dessa vez eles têm que acreditar em nós. Nós... Foi só um azar, Elinor. Ele a interrompeu. Acredite em mim. Era justamente aquele tal de Cockrell que estava vigiando a casa. Os outros não teriam me reconhecido. E o que vai acontecer amanhã? Talvez seja basta o nariz chato. O que adianta para sua filha se você estiver morto? Mortimer deu as costas. Mas eu não estou morto, Elinor, ele disse, e vou tirar Meg de lá, antes que ela desempenhe o papel principal numa execução. Quando chegaram ao acampamento, Farid já estava dormindo. O lenço ensopado de sangue que Mortimer havia atado ao redor da cabeça do garoto quase parecia um turbante que ele usava quando surgira atrás das colunas da igreja de Capricórnio. Não é tão ruim quanto parece, sussurrou Mo. Mas acredite em mim. Se eu não o tivesse segurado, ele teria corrido pela aldeia atrás da Marta. E se eles não tivessem nos descoberto, com certeza ele também teria entrado na igreja para ver Dedo Empoeirado. Elinor apenas balançou a cabeça e enrolou-se no cobertor. A noite estava amena. Em outro lugar, certamente seria uma noite pacífica. Como vocês os despistaram? Ela perguntou. Mortimer sentou-se ao lado de Farid. Só então Elinor viu que ele estava com a espingarda que o garoto roubara. Ele atirou do ombro e pôs na grama ao seu lado. Eles não nos seguiram por muito tempo, ele respondeu. E para que, afinal? Eles sabem que voltaremos, só precisam esperar. E Elinor estaria com eles. Ela jurou para si mesma. Ela não queria nunca mais se sentir como naquela noite, tão abandonada por tudo e por todos. O que vocês pretendem fazer a seguir? Ela perguntou. Farid propôs que atássemos fogo. Até agora eu achei isso muito perigoso, mas estamos correndo contra o tempo. Fogo? Elinor sentiu-se como se a palavra queimasse sua língua. Desde que encontrara as cinzas de seus livros, a simples visão de um palito de fósforo a fazia entrar em pânico. Dedo Empoeirado ensinou algumas coisas ao garoto.
Além disso, qualquer idiota sabe fazer fogo. Se pusermos fogo na casa de Capricórnio... Você ficou louco? E se o fogo se alastrar pelas colinas? Mo baixou a cabeça e passou a mão no cano da espingarda. Eu sei, ele disse, mas não vejo outro jeito. O fogo vai provocar um tumulto, e os homens de Capricórnio estarão ocupados em apagá-lo, e na confusão eu tentarei me aproximar de Meg. Farid cuidará do dedo empoeirado. Isso é loucura! Dessa vez, Elinor não conseguiu evitar que a sua voz se elevasse. Farid murmurou alguma coisa no sono, passou a mão sem cuidado pela atadura e virou-se para o outro lado. Mo ajeitou o cobertor e encostou-se no tronco da árvore novamente. Mesmo assim, é o que faremos, Elinor, ele disse. Acredite, eu quebrei a cabeça até pensar que estava louco. Não temos outra saída, e se não adiantar, vou pôr fogo também naquela igreja cretina. Vou derreter o ouro e transformar toda a maldita aldeia em escombros e cinzas. Quero a minha filha de volta. Elinor não respondeu. Ela se deitou e fez de conta que dormia, embora não conseguisse pregar um olho. Quando rompeu a manhã, ela convenceu Mortimer a dormir um pouco e a deixá-la vigiando. Não demorou muito para que ele adormecesse. Assim que a respiração dele entrou num ritmo constante, ela tirou aquele vestido idiota, vestiu suas próprias roupas, penteou os cabelos desgrenhados e escreveu um bilhete. Vou buscar ajuda. Volto ao meio-dia. Por favor, não façam nada até eu voltar. Elinor. Ela deixou o bilhete na mão entreaberta de Mo, para que ele o encontrasse logo ao acordar. Quando passou pelo garoto, ela viu que a Marta voltara. Estava encolhida ao seu lado, lambendo as patinhas, e fitou Elinor com seus olhos negros quando ela se curvou sobre Farid para ajeitar a atadura. Aquele diabinho! Ela jamais gostaria daquele bicho, mas o garoto o amava como um cachorro. Com um suspiro, ela se ergueu novamente. Cuide bem dos dois, está bem? Ela sussurrou e então se pôs a caminho. O automóvel ainda estava debaixo das árvores, no lugar onde eles haviam escondido. Era um bom esconderijo. Ela mesma passou por ele sem perceber, com tantos galhos que o fechavam. O motor pegou logo. Preocupada, Elinor escutou a manhã por um momento, mas a única coisa que ouviu foram os pássaros que saudavam a alvorada tão vivazes como se aquele fosse o último dos dias. A próxima aldeia, pela qual ela chegara com Mortimer, ficava a menos de meia hora de carro. Ali devia haver um posto policial. 48. A gralha. Mas eles o acordaram com palavras, suas armas afiadas e reluzentes. T. H. White. O livro de Merlin. Ainda era muito cedo quando Meg ouviu a voz de Basta no corredor. Ela não tocara no café da manhã que uma das criadas trouxera. Quando Meg lhe perguntou o que havia acontecido durante a noite, o que significavam os tiros, a garota olhou para ela amedrontada, sacudiu a cabeça e saiu depressa pela porta. Provavelmente, ela tomava Meg por uma bruxa. Fenoglio também não tomou café da manhã. Ele escrevia. Escrevia sem parar. Enchia folha após folha, rasgava o que havia escrito, começava de novo, punha uma página de lado e começava a próxima, franzia a testa, amassava o papel e recomeçava do início. Fazia horas que ele estava nessa lida e de todas as folhas conservara apenas 3. Apenas 3. Ao ouvir a voz de Basta, ele as escondeu rapidamente debaixo do colchão, e as outras, amassadas, ele empurrou com o pé para baixo da cama. Meg, depressa, me ajude a escondê-las, ele sussurrou. Basta não pode achar as páginas, nenhuma delas. Meg obedeceu, mas só pensava numa coisa. Por que Basta viera? Queria lhe dizer alguma coisa? Queria ver o rosto dela quando lhe dissesse que ela não precisava mais esperar por Mo? Fenoglio estava novamente sentado à mesa, diante de uma folha em branco, onde rabiscara às pressas algumas palavras quando a porta se abriu. Meg prendeu a respiração, como se assim também pudesse segurar as palavras. As palavras que logo sairiam da boca de Basta e lhe cortariam o coração. Fenoglio largou o lápis e se pôs ao lado dela. — O que foi? Ele perguntou. — Vim buscar a menina, disse Basta. Mortola quer vê-la. Sua voz soou irritada, como se fosse indigno para ele realizar uma tarefa tão sem importância. Mortola? A gralha? Meg olhou para Fenoglio. O que significava aquilo? Mas o velho homem apenas ergueu os ombros, desconcertado. A pombinha precisa dar uma olhada no que vai ler essa noite, para depois não ficar gaguejando como Darius e estragar tudo.
declarou Basta, fazendo um sinal impaciente para Meg. Venha de uma vez. Meg deu um passo em sua direção, mas então parou. Antes eu quero saber o que aconteceu essa noite, ela disse. Eu ouvi tiros. Ah, isso? Basta sorriu. Seus dentes eram quase tão brancos quanto sua camisa. Acho que o seu pai queria visitá-la, mas Cockrell não o deixou entrar. Meg continuou ali como se tivesse criado raízes. Basta pegou o braço dela e puxou sem delicadeza nenhuma. Fenoglio tentou segui-los, mas Basta bateu a porta no nariz dele. Fenoglio gritou alguma coisa que Meg não conseguiu entender. Havia um rumorejar em seus ouvidos, como se ela ouvisse o próprio sangue correr depressa demais nas veias. Ele conseguiu fugir, se isso a consola, disse Basta enquanto a empurrava para a escada. Embora isso não queira dizer muita coisa, pensando bem. Várias vezes os gatos conseguem escapar quando Cockrell atira neles, mas no final alguém sempre os encontra mortos em algum canto. Meg deu um chute na canela dele com toda a força. Então ela disparou a escada abaixo, porém Basta logo a alcançou. Com o rosto desfigurado pela dor, ele agarrou seus cabelos e puxou-a para perto de si. Não tente fazer isso de novo, meu bem, ele disse entre os dentes. Você tem sorte de ser a atração principal da nossa festa hoje à noite, senão eu torceria o seu lindo pescoço agora mesmo. Meg não tentou novamente. Mesmo se quisesse, não teria tido a oportunidade. Basta não soltou mais seus cabelos. Ele a puxava atrás de si como um cão desobediente. Lágrimas de dor corriam dos olhos de Meg, mas ela virou o rosto de forma que Basta não pudesse vê-las. Ele a levou para o porão. Ela nunca havia estado naquela parte da casa de Capricórnio. O teto era baixo, ainda mais baixo do que no estábulo em que ela, Mo e Elinor haviam sido trancafiados pela primeira vez. As paredes estavam pintadas de branco como na parte superior da casa, e ali também tinha muitas portas. A maior parte delas parecia estar fechada havia muito tempo. Em algumas havia fortes cadeados. Meg lembrou-se dos cofres sobre os quais Dedo Empoeirado contara, e do ouro que Mo havia lido na igreja de Capricórnio. Eles não atingiram Mo, ela pensou. É claro que não. A perna de pau não tem pontaria. Finalmente eles pararam diante de uma porta. Ela era de uma madeira diferente das outras. Os veios eram bonitos como a pele de um tigre. A madeira adquiria um brilho avermelhado à luz das lâmpadas nuas. Acredite em mim, sussurrou Basta antes de bater na porta. Se você for tão insolente com Mortola como é comigo, ela vai deixá-la pendurada numa das redes da igreja até você começar a morder as cordas de tanta fome. Comparado com o dela, o meu coração é mole como a desses bichinhos de pelúcia que se põe na cama para as menininhas que não conseguem dormir. Seu hálito de hortelã roçou o rosto de Meg. Nunca mais ela conseguiria comer nada que cheirasse a hortelã. O quarto da gralha era tão grande que era possível dançar dentro dele. As paredes eram vermelhas como na igreja, mas não dava para ver muito delas. Estavam cobertas por fotos com molduras douradas, fotos de casas e de pessoas. Elas se apiavam na parede como uma multidão numa praça muito pequena. No meio delas, uma moldura dourada como as outras, mas muito maior. Havia um retrato de Capricórnio. Quem quer que o tivesse pintado era tão talentoso quanto o autor da estátua de Capricórnio na igreja. No retrato, o rosto de Capricórnio era mais redondo e mais suave do que na realidade, e a sua boca estranhamente feminina parecia uma fruta exótica sobre o nariz, que saíra um pouco largo e curto demais. Só os olhos haviam sido bem retratados, inexpressivos como na vida real. Eles olhavam de cima para Meg como os olhos de um homem que observa um sapo que pretende dissecar para ver como é feito por dentro. Nenhum rosto. Isso ela aprendera na aldeia de Capricórnio. É mais assustador do que um rosto sem compaixão. A gralha causava uma impressão estranha, empertigada numa poltrona de orelhas de veludo verde, bem debaixo do retrato do filho. Estava sentada como se não estivesse habituada a isso, como uma mulher que sempre tinha algo para fazer e preenchia a calma com desconforto. Mas talvez seu corpo a forçasse algumas vezes a descansar naquela poltrona de mau gosto, que parecia grande demais para ela. Meg viu que as pernas da velha mulher estavam inchadas, disformes. Elas se abaulavam dos pés até os joelhos pontudos. Quando notou o olhar de Meg, a gralha cobriu os joelhos com a barra da saia. Você disse a ela por que eu pedi que a trouxesse aqui? Ela teve que fazer um esforço para se levantar. Meg viu como ela apoiou a mão numa mesinha e apertou os lábios. Basta parecia apreciar sua fraqueza. Um sorriso se esboçou em seus lábios.
até que a Gralha apagou seu contentamento com um olhar gélido. Impaciente, ela chamou Meg com um gesto. Como a menina não se pôs em movimento imediatamente, Basta deu um empurrão nas costas dela. Venha, quero lhe mostrar uma coisa. A Gralha começou a andar com passos lentos, porém firmes, em direção a uma cômoda que parecia pesada demais para seus pés graciosamente arqueados. Em cima da cômoda, entre duas lâmpadas amareladas, havia um estojo de madeira. Ele era adornado com um desenho formado por diminutos furinhos. Quando a Gralha ergueu a tampa, Meg recuou assustada. Haviam 2 cobras no estojo, finas como lagartos e não muito mais compridas do que o antebraço de Meg. Mantenho o meu quarto sempre aquecido para que as 2 não fiquem muito sonolentas, declarou a Gralha, enquanto abria a gaveta de cima da cômoda e tirava de dentro uma luva. Era uma luva firme, de couro preto, tão rígida que ela custou a conseguir calçá-la em sua mão pequena. Seu amigo, dedo empoeirado, pregou uma peça de mau gosto na pobre reza quando lhe pediu que procurasse o livro. Enquanto dizia isso, Mortola pegava o cofre e agarrava com força uma das cobras, segurando atrás da cabeça chata do animal. Ora, venha cá, ela disse rispidamente para Basta, estendendo-lhe a cobra ondulante. Meg viu o rosto de Basta que tudo dentro dele se recusava a fazer isso, mas ele se aproximou e pegou a cobra, mantendo afastado de si o corpo escamoso que serpenteava e se retorcia. Está vendo? Basta não gosta das minhas cobras, a Gralha observou com um sorriso. Ele nunca gostou, mas isso não é grande coisa. Que eu saiba, Basta não gosta de absolutamente nada além da sua navalha. Além disso, ele acredita que as cobras dão azar, o que naturalmente é uma baita besteira. Mortola entregou a segunda cobra para Basta. Meg viu os minúsculos dentes venenosos quando a víbora abriu a boca. Por um momento, ela quase sentiu pena de Basta. Bem, o que você me diz? Não é um bom esconderijo? Perguntou a Gralha, pondo a mão dentro do cofre pela 3ª vez. Mas agora ela tirou o livro de dentro. Meg saberia que livro era mesmo se não tivesse reconhecido a capa colorida. Já guardei muitas coisas valiosas nesse cofre, prosseguiu a Gralha. Ninguém sabe da existência dele, além de Basta e Capricórnio. A pobre Reza procurou o livro em muitos quartos. Ela é uma mocinha corajosa, mas não chegou até meu estojo. E olha que ela gosta de cobras. Acho que não conheço ninguém que tenha tão pouco medo delas quanto essa menina, embora já tenha sido mordido uma vez. Não é verdade, Basta? A Gralha tirou a luva e lançou-lhe um olhar debochado. Basta gosta de assustar com cobras as mulheres que o rejeitam. Com Reza, ele não teve sucesso. Como é que foi mesmo? Ela pôs a cobra em sua porta, não foi, Basta? Basta ficou calado. As cobras ainda se retorciam em suas mãos. Uma delas havia se enrolado no braço dele. Ponha-as de volta, ordenou a Gralha, mas tenha cuidado. Então ela voltou com o livro para sua poltrona. Sente-se, ela ordenou apontando para o puff que havia ao lado da poltrona. Meg obedeceu. Ela olhou discretamente ao seu redor. O quarto de Mortola lembrava um desses baús de tesouros, muito abarrotado. Ali havia tudo em demasia. Um excesso de castiçais dourados, abajures demais, tapetes, quadros, vasos, estatuetas de porcelana, flores de seda, sininhos dourados. A Gralha lançou um olhar zombeteiro para Meg. Ali, sentada, com seu vestido preto e feio, ela parecia um cuco que invadira um ninho de outro pássaro. Um quarto luxuoso para uma criada, não é verdade? Ela observou com ar de satisfação consigo mesma. Capricórnio sabe dar valor ao que tem. Ele deixa você morar num porão, retrucou Meg, embora seja a mãe dele. Por que não é possível simplesmente engolir as palavras, apanhá-las bem depressa e mandá-las de volta para os lábios? A Gralha olhou para ela com tanto ódio que Meg já podia sentir os dedos nodosos dela em seu pescoço. Mas Mortola apenas ficou ali sentada, olhando para ela com aqueles olhos vidrados de passarinho. Quem lhe contou isso? O velho bruxo? Meg apertou os lábios e olhou para Basta. Provavelmente ele não entendera uma só palavra, pois estava justamente pondo as cobras de volta no estojo. Será que ele sabia do segredinho de Capricórnio? Antes que ela pudesse refletir mais a respeito, Mortola pôs o livro em seu colo. Se você tocar nesse assunto com qualquer pessoa, aqui ou em outro lugar, disse a Gralha entre os dentes, eu prepararei pessoalmente a sua próxima refeição. Um pouco de extrato de acônito, umas pontas de teixo ou talvez algumas sementes de cicuta no molho. Que tal?
Garanto que a refeição não cairia muito bem. E agora, comece a ler. Meg olhou para o livro em seu colo. Quando Capricórnio o exibira na igreja, ela não distinguira a figura da sobrecapa. Agora tinha oportunidade de vê-la de perto. O fundo era uma paisagem que parecia uma representação um tanto alterada das colinas ao redor da aldeia de Capricórnio. Em primeiro plano, havia um coração negro envolto em chamas vermelhas. Abra de uma vez, ordenou a gralha. Meg obedeceu e abriu o livro na página que começava com um H, onde estava sentada Marta com chifres. Quanto tempo fazia que ela tinha visto aquela mesma página na biblioteca de Elinor? Uma eternidade. Toda uma vida? Não é essa a página. Mais para frente, ordenou a gralha. Até a página com o canto dobrado. Meg obedeceu sem dizer uma palavra. Não havia ilustração naquela página, nem na página ao lado. Sem pensar, ela alisou o canto dobrado com a unha do polegar. Mo odiava páginas dobradas. O que é isso? Está querendo desmarcar a página? Zombou a gralha. Comece no segundo parágrafo, mas não precisa ler em voz alta. Não estou com vontade de ver sombra de repente no meio do meu quarto. E até onde? Até onde eu vou ler hoje à noite? E eu sei? A gralha curvou-se e esfregou a perna esquerda. Quanto tempo você costuma levar normalmente para tirá-los dos livros? As suas fadas e soldadinhos de chumbo e sei lá mais o quê. Meg abaixou a cabeça. Pobre Sininho. Não dá para dizer, ela murmurou. Cada vez é diferente. Às vezes é rápido, às vezes só acontece depois de muitas páginas, ou nem mesmo acontece. Bem, então leia todo o capítulo. Isso deve ser suficiente. E não quero saber de nem mesmo acontece. A gralha esfregou a outra perna. As duas estavam enfaixadas. Meg podia ver as faixas sobre as meias escuras. O que você está olhando? Ralhou ela. Você pode ler alguma coisa contra isso em algum livro? Será que você conhece alguma história que tenha uma receita contra a velhice e a morte? Hein, sua bruxinha? Não, sussurrou Meg. Então pare de olhar feito boba e preste atenção no livro. Veja bem cada palavra. Hoje à noite não quero ouvir nem uma única palavra errada, gaguejada, balbuciada, entendido? Dessa vez, Capricórnio terá que receber exatamente o que deseja. Eu cuidarei para que isso aconteça. Meg deixou correr os olhos pelas letras. Ela não entendia uma palavra do que lia. Só conseguia pensar em Mo e nos tiros da noite. Mas ela fingiu que continuava a ler, mais e mais, sobre o olhar vigilante de Mortola. Finalmente ergueu a cabeça e fechou o livro. Pronto, ela disse. Tão depressa? A gralha olhou para ela incrédula. Meg não respondeu. Ela olhou para Basta, que estava encostado na poltrona de Mortola com uma cara entediada. Não vou ler isso hoje à noite, ela disse. Vocês atiraram no meu pai ontem. Basta me disse. Não vou ler uma palavra. A gralha se virou para Basta. O que significa isso? Ela perguntou irritada. Você acha que a menina vai ler melhor se você partir seu coraçãozinho bobo? Diga a ela que vocês não conseguiram acertar. Vamos! Basta baixou o olhar como um garotinho cuja mãe apanhou fazendo alguma travessura. Mas eu já disse, ele rosnou. Cockrell não tem pontaria. O pai dela não sofreu um arranhão. Meg fechou os olhos de alívio. Sua agonia havia passado. Tudo estava bem. E o que ainda não estava, logo iria ficar. A felicidade lhe dava coragem. Tem mais uma coisa, ela disse. Do que ela deveria ter medo? Eles precisavam dela. Só ela podia ler o tal de Sombra, ninguém mais. Além de Mo, obviamente, e eles não haviam capturado Mo. Eles não o pegariam, jamais. O que mais? A gralha passou os dedos nos cabelos presos na nuca, como ela teria sido quando tinha a idade de Meg. Será que ela já tinha lábios tão estreitos naquela época? Só vou ler se puder ver dedo empoeirado mais uma vez, antes que ele... Ela não terminou a frase. Por quê? Porque quero dizer a ele que vamos tentar salvá-lo, pensou Meg. E porque eu acho que a minha mãe está com ele. Mas, naturalmente, ela não disse isso. Quero dizer a ele que sinto muito, foi o que ela respondeu de uma vez. Afinal de contas, ele nos ajudou uma vez. Mortola torceu a boca com uma expressão de deboche. Que comovente, ela disse. Eu só quero vê-la de perto uma vez, pensou Meg. Talvez não seja ela, talvez. E se eu disser que não?
A gralha mediu-a com o olhar como um gato que brincava com um ratinho jovem e inexperiente. Mas Meg já esperava essa pergunta. Então eu vou morder a minha língua, ela disse. Vou morder com tanta força que ela vai ficar inchada e não poderei ler hoje à noite. A gralha recostou-se em sua poltrona e riu. Você ouviu isso, Basta? A pequena não é boba. Basta apenas fez que sim, mas Mortola olhou para Meg quase com benevolência. Vou lhe dizer uma coisa. Seu pequeno desejo imbecil será satisfeito. Mas, quanto à sua leitura de hoje à noite, gostaria que você desse uma olhada nas minhas fotos. Meg olhou ao seu redor. Olhe bem para elas. Está vendo todos esses rostos? Todos eles tornaram-se inimigos de Capricórnio e nunca mais se ouviu falar em nenhum deles. As casas que você está vendo nessas fotos não estão mais de pé, nenhuma delas. O fogo as devorou. Hoje à noite, quando você estiver lendo, pense nas fotos, sua bruxinha. Se começar a gaguejar ou tiver a ideia estúpida de simplesmente fechar a boca, logo o seu rosto também vai olhar através de uma dessas belas molduras de ouro. Mas se fizer bem o seu trabalho, deixaremos você voltar para o seu pai. Por que não? Leia como um anjo essa noite e você o verá novamente. Alguém me contou que a voz dele transforma as palavras em seda e veludo, em carne e osso. É assim que você vai ler, sem tremer nem gaguejar como aquele desastrado do Darius. Você me entendeu? Meg olhou para ela. Entendi, ela disse baixinho, embora soubesse que a gralha estava mentindo. Eles nunca deixariam voltar para Amor. Ele teria que vir buscá-la. 49. O orgulho de Basta e a astúcia de Dedo Empoeirado. De qualquer forma, eu gostaria de saber se alguma vez apareceremos em histórias e canções. Estamos numa, é claro, mas quero dizer, se posto em palavras, sabe, contadas ao pé da lareira ou lidas em um grande livro grosso com letras vermelhas e pretas, anos e anos depois, e as pessoas dirão, vamos ouvir a história de Frodo e do Anel, e elas dirão, essa é uma das minhas histórias preferidas. J.R.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis. Basta reclamou o tempo inteiro quando levou Meg para a igreja. Morder a língua? Como é que a velha foi cair numa dessas? E quem é que tem que levar a insolente para a cripta? Basta. Quem mais seria? O que é que eu sou aqui, afinal? A única criada do sexo masculino? Cripta? Meg pensava que os prisioneiros ainda estivessem nas redes, mas quando entrou na igreja não viu nada deles, e Basta empurrou impaciente por entre as colunas. Sim, a cripta, ele respondeu irritado. Lugar de guardar os que estão mortos e os que em breve estarão. Ali para baixo. Vamos logo. Tenho coisa melhor para fazer hoje do que servir de babá para uma senhorita língua encantada. Ele apontou para uma escada íngreme que descia para a escuridão. Os degraus estavam gastos e eram altos e desiguais, fazendo com que Meg tropeçasse a cada 2 passos que dava. Lá embaixo estava tão escuro que ela nem notou que a escada havia acabado e continuou tateando com o pé à procura do próximo degrau até que Basta empurrou para a frente. E agora mais essa! Ela o ouviu esbravejar. Por que esse maldito lampião está apagado de novo? Um fósforo se acendeu e o rosto de Basta surgiu da escuridão. Visita para você, dedo podre! Ele anunciou em um tom de zombaria enquanto acendia um lampião. A filhinha de língua encantada quer se despedir de você. O pai trouxe você a esse mundo e a filha vai providenciar para que você o deixe essa noite. Por mim, ela não viria, mas a gralha deu para amolecer depois de velha. A menina parece mesmo gostar de você. Não deve ser por causa do seu belo rosto, certo? A risada de Basta ecoou lúgubre contra as paredes úmidas. Meg andou até a grade atrás da qual estava Dedo Empoeirado. Olhou rapidamente para ele e então seu olhar passou por cima dos ombros dele. A criada de Capricórnio estava sentada sobre o sarcófago de pedra. O lampião que Basta acendera espalhava uma luz escassa, mas suficiente para que Meg reconhecesse aquele rosto. Era o rosto da foto de Mo. Apenas os cabelos que emolduravam estavam mais escuros, e do sorriso não havia mais nenhum sinal. Quando Meg se aproximou da grade, sua mãe ergueu a cabeça e olhou para ela fixamente como se não houvesse nada no mundo além de Meg. Mortola deixou você vir aqui? Disse Dedo Empoeirado. Difícil de acreditar. A menina ameaçou morder a língua. Basta ainda estava na escada e brincava com a pata de coelho que trazia no pescoço como amuleto. Eu queria lhe pedir desculpas. Meg disse as palavras para Dedo Empoeirado,
mas olhava para a mãe, que continuava sentada no sarcófago. Por quê? Dedo Empoeirado deu um sorriso estranho. Por hoje à noite, porque eu vou ler. Como ela poderia contar aos dois sobre o plano de Fenoglio? Como? Bem, agora você já pediu desculpas, disse Basta impaciente. Venha, o ar aqui embaixo vai deixar sua vozinha ainda mais rouca. Mas Meg não se virou. Agarrou-se à grade com toda a força. Não, ela disse. Quero ficar mais. Talvez lhe ocorresse alguma coisa, algumas frases que não despertassem suspeitas. Eu li mais uma coisa, ela disse para Dedo Empoeirado. Um soldadinho de chumbo. Ah! Dedo Empoeirado sorriu novamente. Estranho, mas dessa vez seu sorriso não lhe pareceu enigmático nem arrogante. Bem, então nada mais pode dar errado hoje à noite, não é? Ele olhou para ela pensativo, e Meg tentou lhe dizer com os olhos: Nós vamos salvá-lo. As coisas não vão acontecer como Capricórnio pretende. Acredite em mim. Dedo Empoeirado ainda olhava para ela. Ele tentou entender e ergueu as sobrancelhas com um ar indagador. Então olhou para Basta. Ei, Basta, como vai a fada? Ele perguntou. Ela ainda está viva ou a sua presença já a matou? Meg viu sua mãe se aproximar dela, hesitante, como se pisasse em vidro quebrado. Ela ainda está viva, respondeu Basta, mal-humorado. Mas não para de tilintar. Não consigo pregar um olho. Se continuar assim, vou dizer a Nariz Chato para torcer o pescoço dela, como ele faz com as pombas que fazem cocô no carro dele. Meg viu sua mãe tirar um pedaço de papel do bolso do vestido e colocá-lo discretamente na mão de Dedo Empoeirado. Isso vai dar pelo menos 10 anos de azar para vocês dois, disse Dedo Empoeirado. Acredite, você sabe que de fadas eu entendo. Ei, cuidado, tem alguma coisa atrás de você. Basta virou-se como se alguém tivesse mordido sua nuca. Rápido como um raio, Dedo Empoeirado passou a mão pela grade e pôs o bilhete na mão de Meg. Imbecil, vociferou Basta. Não tente fazer isso de novo, entendeu? Ele se virou exatamente no instante em que os dedos de Meg se fechavam em volta do papel. Um bilhete! Ora, vejam só! Meg tentou em vão manter a mão fechada, mas Basta abriu seus dedos sem muito esforço. Então ele olhou para as letras diminutas que a sua mãe havia escrito. Vamos, leia! Ele resmungou segurando o papel diante dos olhos dela. Meg recusou-se. Leia! Basta baixou a voz ameaçador. Ou vou ter que fazer o seu rosto um desenho tão bonito como o do nosso amigo aqui. Pode ler, Meg, disse Dedo Empoeirado. O cretino sabe que sou louco por um bom gole mesmo. Vinho? Basta deu uma gargalhada. Você quer que a menina arranje vinho para você? Como é que ela vai fazer isso? Meg olhou atentamente para o bilhete e gravou todas as palavras até decorá-las. 9 anos é muito tempo. Eu comemorei todos os seus aniversários. Você é ainda mais bonita do que eu imaginei. Ela ouviu a risada de Basta. Sim, isso é típico de você, Dedo Empoeirado, ele disse. Você acha que pode afogar o seu medo no vinho, mas um barril inteiro não seria suficiente. Dedo Empoeirado deu de ombros, mas valeu a tentativa. Talvez ele tenha parecido um pouco satisfeito demais quando disse isso. Basta franziu a testa e examinou com um ar pensativo seu rosto marcado por cicatrizes. Por outro lado, ele disse lentamente, você sempre foi um macaco velho. E ali tem letras demais para uma garrafa de vinho. O que você me diz, queridinha? Ele mostrou o bilhete mais uma vez para Meg. Vai ler para mim ou terei que mostrar para a gralha? Meg foi tão rápida que já havia escondido o bilhete nas costas enquanto Basta ainda olhava para sua mão vazia. Me dê aqui sua pestinha, ele disse entre os dentes. Me dê esse bilhete ou vou cortar os seus dedos. Mas Meg recusou até encostar na grade. Não! Ela exclamou, agarrando-se com uma mão na barra. Com a outra, ela passou o bilhete para dentro da cela. Dedo Empoeirado entendeu na hora. Ela sentiu o papel deslizar de seus dedos. Basta deu em Meg uma bofetada tão forte que ela bateu com a cabeça na grade. Uma mão acariciou seus cabelos e, quando ela olhou em volta como que entorpecida, deparou-se com o rosto de sua mãe. Logo ele vai notar, ela pensou. Logo ele vai perceber tudo. Mas Basta só tinha olhos para Dedo Empoeirado, que balançava o bilhete para lá e para cá da grade, como uma minhoca na frente do bico de um pássaro faminto. Então, como é que é? Disse Dedo Empoeirado, dando um passo para trás. Vai ter coragem de entrar ou prefere lutar com a menina? Basta permaneceu imóvel,
como uma criança que tivesse levado uma bofetada de forma totalmente inesperada. Então ele pegou o braço de Meg e puxou-a para perto de si. Ela sentiu algo frio em seu pescoço. Não precisou ver para saber o que era. Sua mãe deu um grito e puxou a mão de Dedo Empoeirado, mas ele ergueu ainda mais o bilhete. Eu sabia, ele disse. Você é um covarde, Basta. Prefere encostar uma faca no pescoço de uma criança porque não tem coragem de me enfrentar. Claro, se pelo menos Nariz Chato estivesse aqui, com os seus ombros largos e seus punhos pesados, mas ele não está. Vamos, coragem! Você tem a navalha, e eu tenho apenas as minhas mãos, que nem gosto muito de usar para lutar, você sabe. Meg sentiu Basta afrouxar o aperto. A lâmina não pressionava mais a sua pele. Ela engoliu a saliva e pôs a mão no pescoço, quase esperando sentir o sangue morno, mas não havia nada. Basta a soltou com um empurrão tão violento que ela tropeçou e caiu no chão úmido e frio. Então, ele pôs a mão no bolso da calça e tirou de dentro um molho de chaves. A cólera o fazia arquejar, como um homem que tivesse corrido muito depressa. Com os dedos trêmulos, ele enfiou uma chave na fechadura da cela. Dedo Empoeirado o observava com um olhar inexpressivo. Ele fez um sinal para que a mãe de Meg se afastasse da grade e também recuou, ágil como um dançarino. Seu rosto não revelava se ele tinha medo, apenas as cicatrizes pareciam mais escuras do que de costume. — Para que isso? Ele disse quando Basta entrou na cela empunhando a navalha. — Põe essa coisa para lá. Se você me matar, vai estragar todo o prazer de Capricórnio, e isso ele não perdoaria. Sim, ele estava com medo. Meg ouviu em sua voz. As palavras saíam de seus lábios um pouco depressa demais. — Quem é que está falando em matar? Grunhiu Basta enquanto fechava a porta da cela atrás de si. Dedo Empoeirado recuou até o sarcófago. — Ah, você quer enfeitar um pouco mais o meu rosto? Ele disse quase num sussurro. Agora havia algo mais em sua voz. Ódio, repulsa, raiva. Não pense que dessa vez vai ser fácil. Aprendi algumas coisas nesse meio tempo. — É mesmo? Basta estava a menos de um passo dele. E o que seria? O seu amigo, Fogo, não está aqui para ajudá-lo. Nem mesmo a Marta Fedorenta está com você. Estava pensando em palavras. Dedo Empoeirado pôs a mão no sarcófago. Ainda não lhe contei? As fadas me ensinaram a lançar uma maldição. Sentiram pena do meu rosto cortado e sabiam como sou ruim de luta. Eu o amaldiçoo, Basta, pelos ossos do morto que está nesse túmulo. Aposto que já faz tempo que não há mais um sacerdote aqui, e sim alguém em quem vocês trataram de dar um sumiço, não é verdade? Basta não respondeu, mas seu silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Sim, é claro, um túmulo tão antigo é um magnífico esconderijo. Dedo Empoeirado passou os dedos pelo tampo rachado como se quisesse ressuscitar o morto com o calor da sua mão. O seu espírito irá atormentá-lo, Basta, ele disse em tom conjurador. Ele vai sussurrar o meu nome nos seus ouvidos a cada passo que você der. Meg viu como a mão de Basta foi parar no pé do coelho. Esse amuleto não vai ajudá-lo em nada. A mão de Dedo Empoeirado continuava sobre o sarcófago. Pobre Basta. Já está sentindo calor? Seus membros já começaram a tremer? Basta investiu com a navalha, mas Dedo Empoeirado desviou-se da lâmina com uma grande agilidade. Me dê o bilhete que você pegou. Basta gritou bem perto do rosto empoeirado, que enfiou o bilhete no bolso da calça. Meg estava parada ali, imóvel como uma boneca. Pelo canto do olho, viu sua mãe pôr a mão no bolso do vestido. Quando atirou novamente, ela segurava uma pedra, de cor cinza e um pouco maior do que um passarinho. Dedo Empoeirado passou as mãos no tampo do sarcófago e depois as estendeu na direção de Basta. — Posso tocá-lo com as minhas mãos? Ele perguntou. O que acontece com alguém que toca num túmulo onde jaz uma pessoa que foi assassinada? Diga, você entende dessas coisas. Ele deu um passo para o lado como um dançarino cortejando seu par. Vou cortar seus dedos nojentos se tentar encostar em mim, berrou Basta com o rosto vermelho de cólera. Um por um e depois a língua. Ele investiu novamente com a navalha, mas cortou o ar com a lâmina reluzente, pois Dedo Empoeirado esquivou-se. Ele começou a pular cada vez mais depressa em volta de Basta, abaixando-se, recuando e avançando de novo, até que de repente se perdeu em sua dança arriscada. Atrás dele havia apenas a parede nua e à direita a grade. Basta avançou para cima dele. Nesse momento, a mãe de Meg ergueu a mão. A pedra atingiu a cabeça de Basta. Aturdido, ele se virou para ela como se não se lembrasse quem era, pôs a mão na cabeça e sentiu o sangue. Meg não entendeu como o Dedo Empoeirado fez isso, mas de repente ele estava com a navalha de Basta na mão.
Basta olhou estupefado para sua própria lâmina como se não pudesse conceber que ela se voltasse traiçoeiramente contra o peito dele. E agora? Qual é a sensação? Dedo empoeirado encostou a navalha na barriga de Basta. E está sentindo como a sua carne é macia? O corpo é uma coisa extremamente frágil e não dá para comprar um novo. Como é mesmo que vocês fazem com os gatos e os esquilos? Nariz chato gosta tanto de contar. Eu não caço esquilos. A voz de Basta soou rouca. Ele tentou não olhar para a lâmina que estava a menos de um palmo da sua camisa branca. É mesmo, é verdade. Eu me lembro. Você não se diverte com isso tanto quanto os outros. O rosto de Basta estava branco. Todo o vermelho da cólera desaparecera. O medo não é vermelho. O medo é pálido como o rosto de um morto. E agora, o que você pretende fazer? Basta perguntou. Ele respirava pesadamente como se estivesse sufocando. Por acaso está achando que vai sair da aldeia com vida? Você será fuzilado antes que consiga chegar à praça. Bem, prefiro o fuzilamento ao encontro com Sombra, retrucou o dedo empoeirado. Além disso, nenhum de vocês é um exímio atirador. A mãe de Meg andou até ele. Ela fez um gesto como quem escreve com o dedo no ar. Dedo empoeirado pôs a mão no bolso da calça e entregou-lhe o bilhete. Basta seguiu o papel com os olhos como se pudesse atraí-lo usando o olhar. Reza escreveu algo no papel e devolveu para Dedo empoeirado. Com o senho franzido, ele leu o que ela escrevera. Esperar até que escureça? Não, eu não quero esperar. Mas talvez seja melhor a menina ficar aqui. Ele olhou para Meg. Capricórnio não fará nada com ela, já que agora ela é o novo língua encantada dele. E em algum momento o pai dela virá buscá-la. Dedo empoeirado guardou o bilhete novamente e passou a ponta da navalha ao longo dos botões da camisa de Basta. Eles estalaram quando o metal os tocou. Reza, vá para a escada. Eu vou resolver isso aqui. Então atravessaremos a praça de Capricórnio bem devagar, como se fôssemos um casalzinho inocente. Depois de hesitar um instante, Reza abriu a porta da cela. Ela parou diante da grade e pegou a mão de Meg. Seus dedos estavam frios e um tanto ásperos. Eram dedos de uma pessoa estranha. Mas o rosto era familiar, embora na foto tivesse uma aparência mais jovem e não tão preocupada. Reza, não podemos levá-la. Dedo empoeirado agarrou o braço de Basta e o empurrou contra a parede. O pai dessa menina vai me matar se atirarem nela lá fora. Agora vire-se e tape os olhos dela. Ou você quer que ela assista? A navalha tremeu em sua mão. Reza olhou para ele, aterrorizada, e sacudiu energicamente a cabeça, mas Dedo empoeirado fez de conta que não viu. Você tem que fincar com firmeza, dedo podre, sussurrou Basta enquanto pressionava as mãos contra as pedras atrás de si. Matar não é uma tarefa fácil, é preciso prática. Que nada! Dedo empoeirado o segurou pelo casaco e pôs a faca embaixo do seu queixo, como Basta havia feito com Mo aquele dia na igreja. Qualquer imbecil pode matar. É fácil, tão fácil quanto lançar um livro no fogo, chutar uma porta ou meter medo numa criança. Meg começou a tremer. Ela mesma não sabia por quê. Sua mãe deu um passo em direção à porta, mas quando viu a expressão de Dedo empoeirado, ela parou. Virou-se, pôs o rosto de Meg em seu peito e a envolveu firmemente com os braços. Seu cheiro pareceu familiar a Meg, como algo esquecido havia muito tempo. Meg fechou os olhos e tentou não pensar em nada, nem em Dedo empoeirado, nem na navalha, nem no rosto pálido de Basta. E então, por um momento terrível, só desejou uma coisa: ver Basta estendido no chão, imóvel como um brinquedo que alguém jogou fora, um boneco feio e bobo do qual sempre se teve um pouco de medo. A navalha de Basta estava a menos de um dedo de distância da sua camisa branca, mas de repente, Dedo empoeirado pôs a mão no bolso da calça de Basta, tirou de dentro as chaves da cela e deu um passo para trás. Ah, que besteira! Você tem razão. Não entendo nada de matar, ele disse enquanto saía de costas da cela. E não é com você que eu vou aprender. No rosto de Basta abriu-se um sorriso sarcástico, mas Dedo empoeirado não reparou. Ele fechou a porta gradeada, pegou a mão de Reza e puxou-a para a escada. Solte-a! Ele insistiu quando viu que ela ainda segurava a mão de Meg. Acredite em mim, não vai acontecer nada com ela e não podemos levá-la. Mas Reza sacudiu a cabeça e pôs o braço no ombro de Meg. Ei, Dedo empoeirado, chamou Basta. Eu sabia que você não ia ter coragem. Devolva-me a navalha. Você não sabe fazer nada com ela mesmo. Dedo empoeirado não lhe deu atenção. Se você ficar, eles a matarão, ele disse para Reza, mas soltou sua mão. Ei, vocês aí em cima, berrou Basta. Aqui, venham, alarme, os prisioneiros estão tentando fugir.
Meg olhou assustada para Dedo Empoeirado. Por que você não o amordaçou? Mas com que, princesa? Disse rispidamente Dedo Empoeirado. Reza puxou Meg para junto de si e acariciou seus cabelos. Fuzilados! Fuzilados! Vocês serão fuzilados! A voz de Basta soava esganiçada. Ei! Alarme! Gritando mais uma vez, ele começou a sacudir a grade. Ouviram-se passos lá em cima. Dedo Empoeirado lançou um último olhar para Reza, então praguejou em voz abafada, virou-se e subiu os degraus gastos. Meg não conseguiu ouvir se ele chegou a abrir o portal. Apenas os gritos de Basta soavam em seus ouvidos. Atônita, ela andou na direção do vilão. Queria bater nele através da grade, aquele rosto que não parava de gritar. Ela ouviu passos novamente, gritos abafados. O que elas fariam agora? Alguém vinha descendo a escada com passos pesados. Era Dedo Empoeirado que voltava? Não foi seu rosto que surgiu da escuridão, e sim o de Nariz Chato. Atrás dele, mais um dos homens de Capricórnio também descia a escada afobado. Ele parecia muito jovem, de rosto roliço e imberbe, mas foi logo apontando a espingarda para Meg e sua mãe. — Ei, Basta! O que você está fazendo atrás das grades? Perguntou Nariz Chato estupefato. — Abra, seu cabeça de uma figa! Ralhou Basta através das barras da grade. Dedo Empoeirado fugiu. — Dedo Empoeirado? Nariz Chato passou a manga no rosto. Então o garoto aqui tem razão. Ele acabou de me contar que viu o cuspidor de fogo atrás de uma coluna lá em cima. E você não foi atrás dele? Então você é mesmo tão tonto quanto parece. Basta pressionou o rosto contra as barras como se assim pudesse atravessá-las. Ei, ei, cuidado com o que diz, entendeu? Nariz Chato aproximou-se da grade e olhou para Basta com visível prazer. Então Dedo Podre enganou você novamente. Capricórnio não vai gostar nada disso. Mande alguém atrás dele, berrou Basta. Ou direi a Capricórnio que você o deixou fugir. Nariz Chato tirou um lenço do bolso e assoou o nariz ruidosamente. Ah, é? E quem está atrás das grades? Eu ou você? Ele não irá muito longe. No estacionamento há 2 guardas, na praça mais 3. E o rosto dele não é difícil de reconhecer. Afinal de contas, você deu um jeito nisso, não é verdade? A risada de Nariz Chato soou como um latido de cachorro. Sabe de uma coisa? Eu poderia tranquilamente me acostumar com essa visão. O seu rosto fica bem atrás das grades. Aí dentro você não pode ser arrogante nem esfregar a sua navalha no nariz de ninguém. Abra essa maldita porta de uma vez, berrou Basta, ou vou cortar esse seu nariz nojento. Nariz Chato cruzou os braços. Acontece que eu não posso abrir, ele observou com a voz entediada. Dedo Podre levou a chave. Ou você está vendo alguma chave por aqui? Ele se virou com um ar interrogativo para o jovem, que mantinha Meg e sua mãe na mira da espingarda. Quando o garoto fez que não com a cabeça, Nariz Chato abriu um sorriso que ia de orelha a orelha. Não, ele também não está vendo chave nenhuma. Bem, vou ter que falar com Mortola. Talvez ela tenha uma cópia de reserva. Tire esse sorriso da cara, gritou Basta. Senão eu o arrancarei dos seus lábios pessoalmente. Cada coisa que você diz, também não estou vendo a sua navalhinha. Dedo Empoeirado a roubou de novo? Se continuar assim, logo ele vai ter uma coleção. Nariz Chato virou-se de costas para Basta e apontou para a cela ao lado dele. Prenda a mulher ali e fique vigiando até eu voltar com a chave, ele disse. Primeiro vou levar a pequena língua encantada de volta. Meg debateu-se quando ele a puxou, mas Nariz Chato simplesmente a ergueu e a pôs sobre os ombros. Afinal, o que a menina estava fazendo aqui embaixo? Ele perguntou. Capricórnio sabe disso? Pergunte à Gralha, vociferou Basta. Eu, hein? Nem pensar, grunhiu Nariz Chato enquanto arrastava Meg pela escada. Ela ainda viu o garoto empurrar sua mãe para dentro da outra cela, com o cano da espingarda, e depois só viu os degraus, a igreja e a praça poeirenta pela qual Nariz Chato a carregava como um saco de batatas. Bem, tomara que a sua voz não seja tão fina como você, ele grunhiu quando a pôs de pé diante da porta em que ela ficara trancada com Fenoglio. Senão, Sombra virá meio fraquinho, se é que de fato ele vai aparecer aqui essa noite. Meg não respondeu. Quando Nariz Chato trancou a porta, ela passou por Fenoglio sem dizer uma palavra, subiu em sua cama e enfiou a cara no pullover de Mu. 50. Azar para Elinor. Então Charley descreveu para ele a localização exata do posto policial e, além disso, deu-lhe inúmeras instruções, como deveria ir em frente pelo caminho do portão e então no pátio subir os degraus à direita, e que ele deveria tirar o chapéu quando entrasse no recinto da repartição. Depois pediu-lhe que prosseguisse sozinho,
e prometeu que esperaria por ele ali onde se despediriam. Charles Dickens, Oliver Twist. Elinor rodou mais de 1 hora até finalmente encontrar uma cidadezinha com um posto policial. O mar ainda estava longe, mas as colinas eram mais baixas e nas encostas, em vez do matagal que cercava a aldeia de Capricórnio, cresciam vinhas. Seria um dia de calor terrível, um dia ainda mais quente do que a véspera já dava para sentir. Quando desceu do carro, Elinor ouviu o estrondo de um trovão ao longe. O céu sobre as casas ainda estava azul, mas era um azul escuro, escuro como águas profundas, como um mau agouro. Não seja boba, Elinor, ela pensou enquanto andava em direção à casa amarela do posto policial. É uma tempestade, só isso. Ou você já está ficando supersticiosa como basta. Havia 2 funcionários sentados no escritório estreito quando Elinor entrou. As jaquetas de seus uniformes estavam penduradas nas cadeiras. O ar estava tão abafado que daria para engarrafá-lo, apesar do grande ventilador que girava no teto. Os mais jovens dos 2, grandão e de nariz curto como um bulldog, já começou a zombar de Elinor enquanto ela contava sua história, e perguntou-lhe se por acaso ela não estava com o rosto vermelho daquele jeito por apreciar muito o vinho da região. Elinor o teria derrubado da cadeira se o outro não a tivesse acalmado. Era um tipo alto e magro, com um olhar melancólico e cabelos escuros, mais ralos em cima da testa. Pare com isso, ele censurou o colega. Pelo menos deixe que ela termine a história. Ele escutou com o rosto imóvel quando Elinor contou sobre a aldeia de Capricórnio e seus homens vestidos de preto. Franziu a testa quando ela contou sobre os incêndios e os galos mortos, e ergueu as sobrancelhas quando ela falou sobre Meg e a execução planejada, sobre o livro e sobre como a execução deveria acontecer. Naturalmente, ela nada mencionou. Afinal de contas, se alguém lhe contasse isso 2 semanas antes, ela própria não teria acreditado numa palavra. Quando ela chegou ao fim do relato, seu interlocutor ficou calado por um tempo. Ele arrumou os lápis em cima da escrivaninha, juntou alguns papéis e finalmente olhou para ela com um ar pensativo. Já ouvi falar dessa aldeia, ele disse. Claro, todo mundo já ouviu falar dela, zombou o outro. A aldeia do diabo, a aldeia maldita, que até mesmo as cobras evitam. As paredes da igreja são pintadas com sangue, e pelas ruas perambulam homens de preto que na verdade são assombrações e carregam fogos nos bolsos. É só alguém chegar perto e já se dissolve no ar. Puf! Ele ergueu as mãos e bateu as palmas sobre a cabeça. Elinor mediu com um olhar gélido. Seu colega sorriu, mas então ele se levantou com um suspiro, vestiu lentamente a jaqueta e fez um sinal para que Elinor o seguisse. Vou dar uma olhada nisso, ele disse por cima dos ombros. Se você não tem nada melhor para fazer, exclamou o outro atrás dele, e deu uma gargalhada tão sonora que por pouco Elinor não voltou para derrubá-lo da cadeira. Alguns minutos depois, ela estava sentada no banco do passageiro de uma viatura policial, e à sua frente serpenteava pelas colinas a mesma estrada sinuosa da ida. Meu Deus do céu! Por que é que eu não fiz isso antes? Ela pensava a todo instante. Agora tudo vai ficar bem, tudo. Ninguém vai ser fuzilado nem executado. Meg vai ter de volta o pai e Mortimer a filha. Sim, tudo vai ficar bem, graças a Elinor. Ela poderia cantar e dançar, embora não soubesse dançar muito bem. Nunca em sua vida ficara tão satisfeita consigo mesmo. Agora, alguém que viesse lhe dizer que ela não se dava bem no mundo real. O policial ao seu lado não disse uma palavra. Olhava somente para a estrada, fazia curva após curva numa velocidade que sempre acelerava dolorosamente nas batidas do coração de Elinor, e de vez em quando beliscava o lóbulo da orelha direita com uma expressão ausente. Ele parecia conhecer o caminho. Não hesitou nenhuma das vezes em que a estrada se bifurcou, e em todas elas escolheu a direção certa. Elinor lembrou-se da eternidade que ela e Mo haviam levado para encontrar a aldeia, e então, de forma totalmente repentina, teve um pensamento um tanto inquietante. Eles são muitos, ela disse com a voz insegura quando ele fazia novamente uma curva, com tal velocidade que o abismo à sua esquerda ficou vertiginosamente perto. Esse Capricórnio tem muitos homens. Eles estão armados, embora não tenham uma pontaria muito boa. O senhor não deveria pedir reforços? Era sempre assim nos filmes, aqueles filmes ridículos em que havia apenas criminosos e policiais. Eles sempre pediam reforços. O policial passou a mão nos cabelos ralos e fez que sim, como se ele também obviamente já tivesse pensado nisso. Claro, claro, ele disse enquanto pegava o aparelho de rádio com uma expressão ausente.
Reforços sempre são úteis, mas eles devem se manter recuados. Afinal, antes de mais nada, é preciso fazer algumas perguntas. Ele pediu 5 homens pelo rádio. Não eram muitos contra os casacos pretos de Capricórnio, na opinião de Elinor, mas era melhor do que nada. De qualquer forma, era melhor do que um pai desesperado, um garoto árabe e uma colecionadora de livros um pouco acima do peso. Ali está, ela disse quando a aldeia de Capricórnio apareceu ao longe, cinzenta e discreta no meio de todo aquele verde escuro. Sim, foi o que pensei, respondeu o policial, que voltou a ficar calado. Quando ele apenas acenou brevemente com a cabeça para a sentinela no estacionamento, Elinor não quis pensar em nada de ruim. Foi somente quando estava na igreja pintada de vermelho diante de Capricórnio, entregue pelo policial como um objeto que ele encontrara e agora devolvia ao seu legítimo dono, é que ela teve que admitir para si mesma que nada ficaria bem, que agora estava tudo perdido e que ela fora muito ingênua, terrivelmente ingênua. Ela andou espalhando coisas ruins sobre vocês, ela ouviu o policial dizer. Ele evitava o olhar de Elinor. Disse alguma coisa sobre o sequestro de uma criança. Isso seria uma coisa bem diferente dos incêndios. Que besteira! Capricórnio respondeu enfastiado à pergunta velada. Eu adoro crianças, desde que não cheguem muito perto de mim. De resto, só servem para atrapalhar os negócios. O policial fez que sim e contemplou as mãos com um ar infeliz. Ela também falou algo sobre uma execução. É mesmo? Capricórnio olhou para Elinor como se estivesse de fato espantado com tão fértil imaginação. Bem, você sabe, eu não preciso desse tipo de coisa. As pessoas fazem o que eu digo sem que eu precise tomar medidas mais drásticas. É claro, murmurou o policial. É claro. Ele estava com muita pressa de ir embora. Quando seus passos rápidos e cortantes não ecoaram mais, Cockrell, que ficara o tempo todo sentado na escada, começou a rir. Ele tem 3 crianças pequenas, não é? Sim. Os policiais deveriam ser proibidos de ter filhos pequenos. No caso desse aí foi bem fácil. Basta só precisou ficar plantado na frente da escola 2 vezes. O que lhe parece? Devemos visitá-lo em casa mais uma vez? Para atualizar a boa impressão? Ele lançou para Capricórnio um olhar indagador, mas este sacudiu a cabeça. Não, acho que não é necessário. É melhor pensarmos no que vamos fazer com a nossa visita aqui. O que fazemos com quem espalha rumores tão ruins sobre a gente? Os joelhos de Elinor amoleceram quando os olhos pálidos dele se voltaram para ela. Se Mortimer se oferecesse agora para me enviar para dentro de algum livro, acho que eu aceitaria e me contentaria com qualquer um. Atrás dela havia mais 3 ou 4 casacos pretos, portanto não fazia sentido sair correndo. Agora a única coisa que você pode fazer, Elinor, é se entregar à sua sina com dignidade, ela pensou. Mas ler sobre essas coisas era muito mais fácil do que fazer. Cripta ou estábulo? Perguntou Cockrell enquanto andava lentamente em direção a ela. A cripta? Pensou Elinor. Dedo empoeirado havia dito alguma coisa sobre isso. Sim, e não havia sido coisa boa. A cripta? Por que não? Precisamos nos livrar dessa mulher antes que ela traga outra pessoa aqui. Capricórnio escondeu um bocejo atrás da mão. Bem, então Sombra terá mais trabalho hoje à noite. Ele vai gostar. Elinor queria dizer alguma coisa ousada, heróica, mas sua língua não estava em condições de ser utilizada. Ela estava como que anestesiada dentro da boca. Cockrell já havia arrastado até aquela estátua ridícula quando Capricórnio o chamou de volta. Esqueci completamente de perguntar a ela sobre língua encantada, ele exclamou. Pergunte se por acaso ela sabe onde ele se encontra no momento. Vamos, desembuche, resmungou Cockrell, agarrando Elinor pela nuca, como se quisesse sacudir as palavras para fora. Onde ele está? Elinor apertou os lábios. Depressa, Elinor, depressa, uma boa resposta, ela pensou, e de repente a sua língua voltou a funcionar. Por que você está perguntando isso para mim? Ela perguntou a Capricórnio, que ainda estava sentado em sua poltrona, tão pálido como se tivesse sido lavado por tempo demais, como se o sol que brilhava lá fora na praça o tivesse desbotado. Você pode responder melhor do que qualquer um. Ele está morto. Os seus homens o mataram, a ele e ao garoto. Olhe para ele, Elinor, ela pensou, com os olhos bem firmes como você olhava para o seu pai quando ele a apanhava com o livro errado. Algumas lágrimas não cairiam mal. Ora, vamos, basta pensar nos seus livros e em todos os seus livros queimados. Pense na última noite, no medo, no desespero. E se nada disso ajudar,
Belisque-se. Capricórnio a examinou pensativo. Eu não disse? Exclamou Cockrell. Eu sabia que tínhamos acertado. Elinor ainda olhava para Capricórnio, que estava embraçado atrás do véu das suas falsas lágrimas. Bem, vamos ver, ele disse lentamente. Meus homens já estão mesmo vasculhando a colina atrás de um prisioneiro que fugiu. Presumo que você possa me dizer onde eles devem procurar pelos 2 mortos. Eu os enterrei, e naturalmente não vou dizer onde. Elinor sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu nariz. Por todas as letras do mundo, Elinor, ela pensou. Que grande atriz eu poderia ter sido. Enterrou? Sei. Capricórnio mexia nos anéis da mão esquerda. Ele usava logo 3 de uma vez e ajeitou-os com o senho franzido, como se tivessem saído do lugar sem autorização. Por isso eu fui até a polícia, disse Elinor, para vingá-los, a eles e aos meus livros. Cockrell riu. Os livros que você não precisou enterrar, não é verdade? Eles queimaram muito bem, como lenha da melhor qualidade, e as suas páginas tremeram como dedinhos brancos. Ele ergueu a mão e imitou o movimento. Elinor não hesitou e desfechou-lhe uma bofetada, com toda a sua força, que não era pouca. O nariz de Cockrell começou a sangrar. Ele limpou-o com a mão e ficou olhando para ela, como se tivesse surpreso com o fato de que algo tão vermelho pudesse escorrer de seu corpo. Olhe só para isso, ele disse, e mostrou para Capricórnio os dedos sujos de sangue. Você vai ver, ela vai dar mais trabalho para a sombra do que basta. Quando ele a levou, Elinor foi andando ao seu lado, de cabeça erguida. Somente quando viu a escada, que, já após alguns poucos degraus íngremes, desaparecia num buraco escuro e sem fundo, ela perdeu a coragem por um momento. A cripta, é claro, agora se lembrava. Para onde vão os condenados à morte? Pelo menos era esse o cheiro, um cheiro podre e úmido, exatamente como ela teria imaginado o perfume da morte. No começo, quando viu a figura encolhida de Basta encostada nas barras da grade, Elinor não acreditou em seus olhos. Achou que tivesse ouvido mal a última frase de Cockrell, mas ali estava ele, Basta, aprisionado como um tigre numa jaula, com o mesmo medo, a mesma falta de esperança nos olhos. Nem mesmo a visão de Elinor o animou. Ele olhou atrás dela, através dela e de Cockrell, como se eles fossem 2 dos fantasmas que ele tanto temia. O que ele está fazendo aqui? Perguntou Elinor. Agora vocês prendem uns aos outros? Cockrell sacudiu os ombros. Devo dizer a ela? Ele perguntou para Basta, mas não obteve resposta, apenas o mesmo olhar vazio. Primeiro ele deixou Língua Encantada escapar, e agora dedo empoeirado. Assim, é claro que ele acabou se sujando com o chefe, mesmo sendo o queridinho dele. Bem, também já fazia anos que ele não deixava mais você botar fogo. Em seu olhar era visível a alegria em que sentia com o sofrimento de Basta. Senhora Loredan, está na hora de pensar sobre o seu testamento, pensou Elinor, enquanto Cockrell a empurrava para a frente. Se agora Capricórnio manda executar o seu cão mais fiel, certamente não hesitará em fazer o mesmo com você. Ei, Basta! Bem que você podia ficar um pouco mais alegre! Cockrell exclamou enquanto tirava do bolso do casaco seu molho de chaves. Afinal, agora você tem a companhia de 2 mulheres. Basta encostou a testa na grade. Vocês ainda não pegaram o devorador de fogo? Ele perguntou em tom inexpressivo. Sua voz soou como se ele estivesse rouco de tanto gritar. Não, mas a gorda aqui disse que pegamos Língua Encantada, que ele está mortinho da Silva. Ao que parece, Nariz Chato acabou acertando. Bem, pelo menos ele tinha treinado bastante com os gatos. Atrás da porta gradeada que Cockrell abriu, algo se mexeu. Havia uma mulher sentada na escuridão, com as costas apoiadas em algo que parecia ser um sarcófago de pedra. Inicialmente, Elinor não conseguiu ver o rosto, então ela se ergueu. Companhia para você, Reza! Exclamou Cockrell, enquanto empurrava Elinor porta dentro. Vocês podem tagarelar um pouco. Rindo alto, ele saiu dali com seus passos pesados. Elinor, porém, não sabia se devia rir ou chorar. Preferiria ter encontrado sua sobrinha preferida em outro lugar. 51. Por um triz. Eu não sei o que é, respondeu Fiver infeliz. No momento, aqui não há perigo, mas ele virá. Ele virá. Richard Adams. A longa jornada. Farid ouviu os passos quando eles estavam preparando as tochas. Elas tinham que ser maiores e mais firmes do que as que Dedo Empoeirado usava em suas apresentações. Afinal de contas, deveriam queimar por bastante tempo.
Ele já havia cortado os cabelos de Língua Encantada com a navalha que Dedo Empoeirado lhe dera. Agora eles estavam curtos como uma escova, o que mudava pelo menos um pouco da aparência dele. Farid também lhe mostrara a terra em que ele deveria esfregar no rosto para que sua pele parecesse mais escura. Dessa vez, ninguém podia reconhecê-los. Ninguém. Mas então ele ouviu os passos. E vozes. Uma voz xingava, a outra ria e exclamava alguma coisa. Elas ainda estavam muito longe para que eles pudessem entender as palavras. Língua Encantada recolheu as tochas. Gwyn tentou morder os dedos de Farid quando ele enfiou dentro da mochila. — Para onde, Farid? Para onde? Sussurrou Língua Encantada. — Eu sei. Farid jogou a mochila nas costas e puxou Língua Encantada consigo em direção às ruínas carbonizadas da casa. Ele pulou por cima das pedras negras, no lugar onde antigamente havia uma janela, caiu na grama ressecada atrás da parede e se agachou. A prancha de metal que ele empurrou para o lado estava deformada pelo fogo e coberta de ervas floridas. Como neve, minúsculas florzinhas brancas espalhavam-se sobre o metal. Farid descobriu a prancha uma vez que pulara em cima dela, nas longas horas que havia passado ali com o dedo empoeirado, com o silencioso e impenetrável dedo empoeirado. Do muro para a grama, da grama para o muro, ele ficava pulando para espantar o silêncio e o tédio, até que notou um som oco e encontrou a prancha em um buraco embaixo dela. Talvez o compartimento subterrâneo não fosse originalmente nada além de uma despensa para mantimentos perecíveis, mas pelo menos uma vez ele já havia servido como esconderijo. Língua Encantada levou um susto quando tocou o esqueleto na escuridão. Ele parecia pequeno, mal possuía o tamanho para ser o esqueleto de um adulto, e jazia pacificamente ali, no estreito compartimento subterrâneo, encolhido como se tivesse se deitado para dormir. Talvez Farid não tivesse medo por ele parecer tão pacífico. Se havia algum espírito ali embaixo, com certeza era aquele, mas não passava de uma figura triste e pálida da qual não era preciso ter medo. O espaço ficou apertado quando Farid tapou o buraco com a prancha novamente. Língua Encantada era grande, quase grande demais para esconderijo, mas estar perto dele era tranquilizador, mesmo seu coração batendo tão depressa quanto o de Farid. O garoto sentia cada batida enquanto os dois estavam ali agachados, lado a lado, escutando o que acontecia lá fora. As vozes se aproximaram, mas ainda não era possível ouvi-las nitidamente. A terra as abafava como se fossem algo do outro mundo. Em certo momento, um pé pisou no metal, e Farid cravou os dedos no braço de Língua Encantada. Ele não largou até o silêncio voltar sobre as suas cabeças. Demorou muito tempo para eles confiarem novamente no silêncio. Um tempo tão interminavelmente longo que Farid chegou a virar a cabeça algumas vezes com a impressão de que o esqueleto se mexia. Eles, de fato, não estavam mais lá quando Língua Encantada ergueu a prancha com cuidado e espiou para fora. Apenas os grilos estrilavam sem parar. E um pássaro assustado levantou o voo do muro carbonizado. Eles haviam levado tudo, os cobertores, o pullover de Farid, dentro do qual ele se enfiava à noite como um marisco numa concha, até mesmo a atadura ensanguentada que Língua Encantada enrolara em sua cabeça na noite em que eles haviam sido fuzilados. — E daí? Disse Língua Encantada quando estavam ao lado do resto da fogueira. — Hoje à noite não precisaremos dos nossos cobertores. Então ele passou a mão nos cabelos escuros de Farid. — O que eu faria sem você? Espião furtivo, caçador de coelhos e descobridor de esconderijos, ele disse. Farid olhou para os pés nus e sorriu. 52. Uma criaturinha tão frágil. Quando ela disse achar que Sininho ficaria satisfeita, ele perguntou: Quem é Sininho? Peter, ela disse chocada, mas quando ela explicou quem era, ele não conseguiu se lembrar. Existem tantas delas, ele disse. Pensei que estava morta. Acho que ele tinha razão, pois as fadas não vivem muito tempo, mas elas são tão pequeninas que o seu tempo breve não lhes parece tão curto assim. James M. Barrie, Peter Pan. Os homens de Capricórnio estavam procurando o Dedo Empoeirado no lugar errado, pois ele não conseguira sair da aldeia. Ele nem mesmo ao menos tentara. Dedo Empoeirado estava na casa de Basta. Ela ficava numa viela logo atrás do pátio de Capricórnio, cercada por casas vazias, habitadas apenas por gatos e ratos. Basta não gostava de vizinhos, não apreciava a companhia de ninguém, a não ser a de Capricórnio. Dedo Empoeirado não tinha dúvida de que Basta dormiria na soleira na porta de Capricórnio se lhe fosse permitido, mas nenhum dos camisas pretas morava na casa principal.
Eles montavam guarda lá, nada além disso. As refeições eram feitas na igreja e às noites eles passavam numa das muitas casas vazias da aldeia. Essa era uma regra inflexível. A maior parte deles se mudava constantemente. Morava um pouco numa casa e, quando surgiam goteiras, passava para outra casa. Apenas Basta morava no mesmo lugar desde que haviam chegado à aldeia. Dedo Empoeirado presumia que ele havia escolhido aquela casa porque ali ao lado da porta crescia um pé de arruda. Afinal, era a planta indicada para afastar o mal, com exceção, é claro, do mal que habitava o próprio coração de Basta. Era uma casa de pedras cinzentas, como a maioria das casas da aldeia, com janelas de madeira pintadas de preto, que Basta mantinha quase sempre fechadas e sobre as quais ele pintara um símbolo que, em sua opinião, afastava o azar, assim como as folhas azuladas da arruda. Às vezes, Dedo Empoeirado achava que o medo permanente que Basta tinha de maldições e desgraças repentinas devia-se ao temor de que ele sentia do que se passava dentro dele mesmo, e das suposições de que o resto do mundo fosse constituído da mesma maneira. Dedo Empoeirado tivera a sorte de conseguir chegar até a casa de Basta. Mal havia saído da igreja, ele se deparara com todo um bando de homens de Capricórnio. É claro que eles o reconheceram de imediato. Sim, Basta realmente cuidara disso, de uma vez por todas. Mas o espanto dos homens dera tempo suficiente para que Dedo Empoeirado desaparecesse numa das ruas. Felizmente, Dedo Empoeirado conhecia cada canto daquela maldita aldeia. Sua primeira ideia era chegar até o estacionamento e dali fugir para as colinas. Mas então ele se lembrou da casa vazia de Basta. Ele passara por buracos e muros, se arrastara através de porões e se agachara atrás dos peitoris de sacadas nunca mais utilizadas. Na hora de se esconder, o próprio Gwyn não era melhor do que ele, e agora ele se beneficiava da sua estranha curiosidade, que sempre o levara a explorar os cantos ocultos e esquecidos daquele e de outros lugares. Ele estava sem fôlego quando chegou à casa de Basta. Provavelmente o único em toda a aldeia de Capricórnio que trancava a porta de casa. Mas a fechadura não era um obstáculo. Dedo Empoeirado se escondeu no sótão até as batidas do seu coração se acalmarem. Embora lá em cima o assoalho tivesse tão podre que a cada passo ele tinha medo de que se partisse. Na cozinha de Basta, ele encontrou bastante para comer. Como um verme, a fome corroía as paredes do seu estômago. Nem ele, nem Reza haviam recebido nada para comer desde que haviam sido pendurados nas redes, e agora encher a barriga com as provisões de Basta era um duplo prazer. Quando já estava razoavelmente satisfeito, ele abriu uma fresta da janela para que pudesse ouvir a tempo os passos que se aproximassem, mas o único ruído que veio a seus ouvidos foi um tilintar, tão fraquinho que quase passou despercebido. Só então ele se lembrou da fada, a fada que Meg trouxera de um livro maravilhoso para aquele mundo sem encantos. Ele a encontrou no quarto de Basta. Não havia nada ali além de uma cama e uma cômoda. Em cima dela, cuidadosamente enfileirados, havia tijolos, todos cobertos de fuligem. Corria pela aldeia o boato de que Basta levava um tijolo de cada casa que Capricórnio mandava incendiar. Mesmo temendo o fogo como temia. Pelo jeito, a história era verdadeira. Sobre um dos tijolos havia um jarro de vidro, do qual vinha uma luz suave, não muito mais clara do que a de um vagalume. A fada estava deitada no fundo, enrolada como uma borboleta que acabara de sair do casulo. Basta havia fechado o jarro com um prato, embora a frágil criaturinha não desse a impressão de ainda ter forças para voar. Quando o Dedo Empoeirado removeu o prato, a fada nem ao menos ergueu a cabeça. Dedo Empoeirado pôs a mão na prisão de vidro e tirou com cuidado a pequena criatura de dentro. Seus membros eram tão delicados que ele tinha medo de quebrá-los. As fadas que ele conhecia eram diferentes, menores, mas de constituição mais forte, com pele azul-violeta e 4 asas cintilantes. Aquela tinha a mesma cor de pele de uma pessoa muito pálida, e suas asas não se pareciam tanto como as de uma libélula, e sim como as de uma borboleta. Será que, apesar disso, seu alimento preferido era o mesmo das fadas que ele conhecia? Valia a pena tentar. Ela parecia quase morta. Dedo Empoeirado pegou o travesseiro da cama de Basta, colocou-o na cozinha sobre a mesa reluzente de limpa. Tudo na casa de Basta era impecavelmente limpo como sua camisa branca, e deitou a fada sobre ele. Então, encheu uma xícara com leite e a colocou em cima da mesa ao lado do travesseiro. Ela abriu imediatamente os olhos. No que tangia ao olfato apurado e as predileções por leite, portanto, ela não parecia se distinguir das outras fadas que ele conhecia. Ele mergulhou o dedo no leite
e deixou uma gota branca cair em seus lábios. Ela lambeu como um gatinho faminto. Uma após a outra, Dedo Empoeirado fez escorrer as gotas em sua boca, até que ela se sentou e bateu suavemente as asas. Seu rosto já recuperara um pouco da cor, mas seu suave tilintar, ele não entendeu uma só palavra, embora dominasse 3 idiomas de fadas. Que pena! Ele sussurrou enquanto ela abria as asas, e ainda um pouco insegura, voava em direção ao teto. Assim não posso lhe perguntar se por acaso você consegue me tornar invisível, ou bem pequenino, para me carregar até a festa de Capricórnio. A fada olhou para ele lá de cima, emitiu um som indecifrável aos seus ouvidos e sentou-se no canto do guarda-comida. Dedo Empoeirado sentou-se na única cadeira que havia na cozinha de Basta e olhou para a fada. Mesmo assim, ele disse, é bom finalmente ver uma de vocês de novo. Se nesse mundo o fogo tivesse um pouco mais de humor, se de vez em quando um duende ou um homem de vidro aparecesse entre as árvores, talvez eu até pudesse me acostumar com o resto, com o barulho, com a pressa, com a multidão e com o fato de que é muito difícil escapar das pessoas, e também com as noites claras. Ele ficou mais um tempo ali, na cozinha do seu pior inimigo, observando a fada, como ela voava pelo quarto, examinando tudo. As fadas são curiosas, e aquela, ao que tudo indicava, não era uma exceção. E bebericando leite a toda hora, até que ele encheu a xícara novamente. De vez em quando, alguns passos se aproximavam, mas sempre se distanciavam novamente. Ainda bem que Basta não tinha amigos. O ar que penetrava pela janela estava abafado e o deixou sonolento. A pequena faixa de céu sobre as casas ainda ficaria clara por horas, tempo suficiente para que ele refletisse se iria ou não à festa de Capricórnio. Por que deveria ir? Ele poderia pegar o livro mais tarde, quando o tumulto da aldeia estivesse esquecido e o cotidiano voltasse a reinar. E reza! O que aconteceria com ela? Sombra viria buscá-la. Ninguém podia mudar isso, nem mesmo Língua Encantada, se é que ele fosse mesmo louco a ponto de tentar. Mas ele não sabia nada sobre ela, e com a filha não era preciso se preocupar. Afinal de contas, agora ela era o brinquedo favorito de Capricórnio. Ele não admitiria que Sombra fizesse mal a ela. Não, não irei, pensou Dedo Empoeirado. Para quê? Não posso ajudá-los. Ficarei escondido aqui por um tempo. Amanhã não existirá mais Basta, e isso por si só já é ótimo. Talvez então eu também desapareça para sempre, para longe daqui. Não, ele sabia que não faria isso, não enquanto o livro estivesse ali. A fada tinha voado até a janela, curiosa. Ela espiava a rua. Esqueça, fique aqui, disse Dedo Empoeirado. Lá fora não há nada para você, acredite. Ela olhou para ele com um ar indagador, e então fechou as asas e se ajoelhou no batente. E ali ficou, como se não conseguisse se decidir entre o quarto sufocante e a liberdade lá fora. Se você está gostando, não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros. Fim da 8ª parte do livro Coração de Tinta.